Capítulo 1. A jornada para o início. Meu avô sempre foi um homem de coragem. Em 1951, ele decidiu aceitar a oferta do governo de um pedaço de terra no meio da floresta amazônica. Lembro-me das histórias que ele contava, com um brilho nos olhos. Ele descrevia a viagem como uma aventura épica, uma travessia de rios caudalosos e matas densas, até chegar ao local que seria seu novo lar. Não havia nada além de árvores e o som incessante da floresta, mas ele via isso como uma oportunidade de começar de novo, de construir algo do zero. A primeira coisa que fez foi construir uma cabana, madeira cortada diretamente da floresta, com as próprias mãos. Durante semanas, ele trabalhou sem parar, erguendo cada tábua com um senso de orgulho que só quem começa do zero conhece. No final, a cabana era simples, mas era o suficiente para protegê-lo das tempestades e do sol inclemente da Amazônia. Ele descrevia a sensação de viver cercado por aquele verde interminável como algo ao mesmo tempo assustador e libertador. Foi em uma dessas caminhadas pela mata que ele encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Um filhote de macaco, pequeno e indefeso, estava preso em alguns cipós no chão. Meu avô, sempre de bom coração, não pensou duas vezes. Desfez os nós que o prendiam e levou o pequeno animal de volta para sua cabana. Capítulo 2. O crescimento do macaco. Meu avô, que sempre foi um homem de hábitos simples, logo se afeiçoou ao macaco. Ele o chamou de Bento, um nome que dava certo com o jeito brincalhão do animal. Bento parecia entender as coisas de uma maneira surpreendente, quase como se houvesse algo de especial nele desde o início. Ele brincava nas árvores ao redor da cabana e sempre voltava para meu avô quando o chamava. Era como se fossem dois amigos inseparáveis, perdidos no meio da selva. Com o tempo, algo curioso começou a acontecer. Bento crescia, e crescia de uma forma descomunal. Ele rapidamente se tornou muito maior do que qualquer macaco que meu avô já tinha visto. Seus braços ficaram fortes e seu corpo, imponente. No entanto, sua personalidade continuava dócil e amistosa. Ele tinha um gosto peculiar por bananas, comia várias por dia, e mesmo quando meu avô oferecia outros tipos de comida, Bento sempre preferia suas bananas. No entanto, por mais que gostasse de Bento, meu avô percebeu que o tamanho do macaco estava se tornando um problema. A cabana era pequena demais para ele. Bento passou a ficar do lado de fora, dormindo no terreiro em frente à casa. Não era raro ver o macaco gigantesco deitado sob a luz da lua, tranquilamente, enquanto meu avô dormia seguro dentro da cabana. Capítulo 3. O primeiro encontro com o desconhecido. As coisas mudaram numa noite que meu avô nunca esqueceria. Ele já estava deitado na cama, quase pegando no sono, quando ouviu um som estranho. Era um rosnado, baixo e profundo, vindo da direção do terreiro. Levantou-se, com o coração acelerado, e pegou seu facão que sempre ficava ao lado da porta. Abriu a janela com cuidado e espiou para fora. A lua cheia iluminava o terreiro, e foi então que ele o viu. De pé, ao lado de Bento, estava a criatura mais aterrorizante que ele já tinha visto. Era um lobisomem, ou pelo menos era assim que ele o descrevia. Uma besta enorme, coberta de pelos negros, com olhos vermelhos brilhantes e dentes afiados. A criatura rosnava, como se estivesse avaliando o macaco gigantesco que estava deitado a poucos metros de distância. Meu avô ficou paralisado por um momento, sem saber o que fazer. Ele esperava que Bento reagisse, mas o macaco parecia estar em um estado de alerta silencioso, como se estivesse estudando o intruso. O lobisomem rosnou mais alto, suas garras arranhando o chão de terra. Mas, em vez de atacar, ele recuou lentamente para dentro da floresta, desaparecendo na escuridão. Foi a primeira de muitas aparições. Capítulo 4. O cerco da criatura. Nas noites seguintes, o lobisomem continuou a aparecer. Sempre na calada da noite, sempre quando a lua estava alta no céu. Ele rondava o terreiro, observando a cabana e a figura imponente de Bento, que permanecia em silêncio. Meu avô contava que, a cada aparição, a criatura parecia ficar mais ousada, chegando cada vez mais perto. O terror começou a tomar conta. Meu avô mal conseguia dormir, esperando pelo pior. A cada rosnado que ouvia, seu coração acelerava. Ele sabia que, cedo ou tarde, o lobisomem atacaria. Mas o que mais o preocupava era Bento. O macaco, embora gigantesco,
parecia hesitante em confrontar a criatura. Talvez porque, até aquele momento, o lobisomem não tinha mostrado intenções claras de atacar diretamente. Foi numa dessas noites, quando o lobisomem chegou mais perto do que nunca, que algo finalmente mudou. Bento, que até então observava silenciosamente, levantou-se de um salto. Meu avô assistiu de dentro da cabana, com o coração na garganta, enquanto o macaco se posicionava entre a criatura e a cabana. Capítulo 5. A batalha final. O lobisomem rugiu, furioso, e avançou. Foi um momento de pura adrenalina, um confronto que parecia saído de um pesadelo. Bento, com sua força descomunal, não hesitou. Ele se jogou sobre a criatura com uma velocidade impressionante. O som dos dois corpos colidindo ecoou pela floresta. A batalha foi feroz. O lobisomem atacava com garras e presas, mas Bento era ágil e forte. Meu avô assistia, impotente, sem saber o que fazer além de torcer por seu amigo. Os dois rolaram pelo chão, lutando com tudo o que tinham. Era uma cena quase surreal, como se o destino da cabana e de meu avô dependesse daquele momento. E então, num golpe decisivo, Bento conseguiu agarrar o lobisomem. Com um grito gutural, o macaco rasgou a criatura ao meio, deixando seu corpo inerte no chão. O silêncio caiu sobre o terreiro. A criatura, que tanto havia aterrorizado meu avô, estava morta. Bento, ferido, mas ainda de pé, olhou para a cabana, como se soubesse que seu trabalho ali estava terminado. Meu avô nunca entendeu completamente o que aconteceu naquela noite. Ele dizia que Bento parecia ter sido enviado por alguma força maior para protegê-lo. Após o confronto, o macaco voltou ao seu comportamento habitual, mas algo em seus olhos havia mudado. Havia uma sabedoria ali, como se ele soubesse mais do que qualquer um poderia imaginar. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei se não vou atrás de tu, cabra.